Bom, vamos fazer essa lista de exercício aqui. Acho que é a segunda lista que eu passei para vocês. Então, olha só, aqui já é propriedade coligativa, né? Lembrando que propriedade coligativa a gente tem 4 tipos de propriedade coligativa, né? Só para lembrar, propriedade coligativa é aquela onde a presença de um soluto não volátil altera propriedades de um líquido, tá? É isso que na verdade, estuda as propriedades coligativas, tá? Toda vez que você coloca um líquido, um soluto não volátil em um líquido, algumas propriedades são alteradas. Quais propriedades? Ponto de ebulição, pressão de vapor, ponto de congelamento e o efeito osmótico, tá? Então, a osmose, tá? Quando a gente fala em alterar o ponto de ebulição, a gente está falando de uma propriedade chamada ebulioscopia, tá? Ou ebuliometria, é a mesma coisa, depende do livro. Quando o soluto não volátil altera a pressão de vapor, a gente tem uma propriedade chamada tonoscopia ou tonometria. Quando é em relação ao ponto de congelamento, chama crioscopia. Crioscopia, criometria. Isso aqui é mais comum. E quando a osmose é alterada, tá? A gente tem uma propriedade chamada de osmometria. Osmometria. Certo? Essas são as propriedades coligativas que a gente vai estudar, tá? O soluto não volátil em um líquido, ele vai alterar o ponto de ebulição, aumentando o ponto de ebulição, a pressão de vapor diminuindo a pressão de vapor, tá? Diminuindo o ponto de congelamento e aumentando a pressão osmótica, tá? Então, são esses os fatores que a gente vai estudar. Bom, primeiro exercício, ele fala assim, ó. Importante que nesse tipo de matéria, a gente tem muito gráfico, né? Então, é importante conhecer, saber como que a gente analisa gráfico. Os gráficos são normalmente desse tipo aqui, ó, tá? Nesse eixo aqui do Y fica a pressão, que pode ser em milímetros de mercúrio ou em atm. E no eixo do X fica a temperatura, tá? Temperatura normalmente em graus Celsius mesmo. Então, olha só, esse exercício fala assim, ó. O gráfico a seguir indica 3 curvas. Curva A, que é a primeira, curva AP, que é a segunda, e a curva B, que é a terceira. Sendo A e B 2 substâncias líquidas e a AP a água pura, tá? Então, aqui a gente tem água pura, tá? E outras 2 substâncias, A e B. Responda verdadeiro ou falso. Bom, só para lembrar, gráficos assim, a gente tem que lembrar de uma coisinha, que na verdade vai funcionar para qualquer tipo de gráfico assim. Primeiro, vai ter sempre uma pressão aqui, tá? Que pode ser 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa, tá? Uma coisa equivale à outra. Isso aqui é nível do mar, tá? Ou uma outra pressão atmosférica qualquer, tá? Isso aqui é pressão atmosférica, tá? Mas esse eixo aqui é o eixo da pressão de vapor. Se não for analisado a nível do mar, vai vir uma outra pressão indicando aqui a pressão do local que a pessoa tá se referindo, tá? Normalmente é nível do mar. Então, o que é importante a gente lembrar? As curvas, seja elas como for, toda vez que elas cruzam com a pressão atmosférica local, esse cruzamento aqui da curva da pressão de vapor da substância com a pressão atmosférica local vai me dar o ponto
de ebulição daquela substância, tá? E assim por diante. Ó, pode ver que essa primeira curva aqui, vou chamar de curva 1, ela tem um ponto de ebulição menor. A última curva aqui, que eu vou chamar de 3, ela tem um ponto de ebulição maior, das 3 que eu desenhei, tá? Quem tem o ponto de ebulição menor, sempre vai ser a substância mais volátil. Ou seja, sempre a primeira curva, a mais perto do eixo do Y, é da substância mais volátil, tá? A última curva, pode ter várias, a última curva, se tem um ponto de ebulição maior, significa que é a substância menos volátil, tá? Sempre isso. E o cruzamento sempre vai me dar o quê? Ponto de ebulição. Então, vamos olhar aqui, ó. Baseado no que eu acabei de explicar, a gente já sabe que a curva da substância A, né, é a primeira curva, então a substância A é a mais volátil, tá? A água pura aqui é o intermediário, portanto, a substância B é do líquido menos volátil, tá lá. Última curva, maior ponto de ebulição, primeira curva, menor ponto de ebulição, e a água aqui é, né, nível do mar, ponto de ebulição 100 graus. Bom, agora vamos resolver o exercício. Ele fala assim, ó, a substância A é a mais volátil. É a mais volátil da primeira curva. Então, verdadeiro. A substância B entra em ebulição a 100 graus. Ó, substância B. A curva da substância B encontra a pressão atmosférica local em 120. Então, o ponto de ebulição para essa situação, que é nível do mar, é 120 graus, não 100. Então, falso. A poderia ser a acetona? Será que o A, já que o A é um líquido, poderia ser a acetona? Sim, poderia. Por quê? Porque o A não é mais volátil que a água pura, e a gente sabe, né, um conhecimento popular, que a acetona, ela evapora muito mais facilmente do que a água. Se deixar um frasco de acetona aberto, ela vai evaporar de uma maneira muito mais rápida do que a água. Então, significa que ela é mais volátil. Então, poderia a curva ácida acetona? Poderia. B é o líquido mais volátil? Não, né? É a última curva, falso. B apresenta menor pressão de vapor em qualquer temperatura. Sim, porque olha só, a última curva sempre é a curva da substância menos volátil. E isso significa que ser menos volátil tem menor pressão de vapor, tá? Toda substância mais volátil tem maior pressão de vapor. Tanto é que, olha só, se a gente pegar aqui, ó, 60 graus, estica aqui, ó, estica nas curvas, ó. Quem tem a maior pressão de vapor? A, olha lá, ó, maior pressão de vapor. Depois vai vir B. Por último vai vir, desculpa, o A, o AP, que é água pura, e por último a substância B. Então, olha só, é uma curva crescente. Aqui eu tenho um eixo crescente de pressão. Então, a menor pressão, para quem ficou? Para a última curva. E se eu fizer essa análise aqui em qualquer ponto de temperatura, vai ser o mesmo. Por quê? Porque as curvas, elas não se cruzam. Então, se o começo da curva B tem menor pressão de vapor do que as outras curvas, o último ponto também. Ou seja, qualquer ponto da curva B tem menor pressão de vapor. Por quê? Porque essa é a substância menos volátil que a gente tem aqui nesse gráfico. Então, B apresenta menor pressão de vapor? Sim. Verdadeiro. Bom, exercício 2. Aqui ele fala assim, ó. No esquema abaixo tem-se os frascos A e B, os quais se encontram sob as mesmas condições de temperatura e pressão. Quer dizer, ninguém aumentou a temperatura de um ou do outro, ninguém alterou a pressão. Mesma coisa. É a mesma coisa de você pegar 2 frascos e colocar em cima da mesa. E não alterar a pressão e temperatura, largar lá, tá? Esse daqui, ó, tem um líquido A e esse aqui um líquido B. Depois de um tempo, o que a gente percebe?
O líquido A, o frasco A, né, que tem o líquido A, continua do mesmo jeito, ó lá, não mudou nada. Mas o frasco B teve a rolha saiu. Percebe? Não mexeu na temperatura, não mexeu na pressão. Com o passar do tempo, simplesmente a rolha que tampava o frasco B saiu. Bom, pessoal, com o tempo a gente sabe que o líquido, o que vai acontecer com a fase líquida? Vai passar para a fase gasosa, certo? Quanto mais a fase líquida se transformar em gás, maior a quantidade de gás que vai ficar naquele espacinho que parece que tá vazio, mas não tá, né? Tem o ar. Então, o que acontece? O que dá pra gente ver aqui é que a substância A também aconteceu isso, mas de uma maneira bem mais lenta, tá? Com mais dificuldade. Mas a substância B não, né? Então, quer dizer, a substância B deve ter preenchido tanto aqui com a fase gasosa, a sua própria fase gasosa, e já que a rolha não deveria estar muito bem presa, o que aconteceu? Essa fase de vapor aqui conseguiu fazer o quê? Conseguiu expulsar a rolha, tá? O líquido A não. O líquido A não por quê? Exatamente porque não foi, tá, preenchido aquele espaço com tantas moléculas de gás o suficiente para tirar a rolha do lugar. Conclusão que a gente tira, o B, já que fez isso, né, ele é mais volátil, tá? Lembra, quanto mais volátil, a gente tem uma evaporação maior. É mais fácil para esse líquido aqui se transformar em gás do que o líquido A, tá? Toda vez que a substância é mais volátil, ó, o que a gente definiu ali em cima? A substância mais volátil, ela tem maior pressão de vapor, não é que a gente viu no gráfico? Então, a mais volátil tem a maior pressão de vapor. E com relação ao ponto de ebulição, ó, o mais volátil tem a maior pressão de vapor, de acordo com a curva. E com relação ao ponto de ebulição, o que a gente definiu? O ponto de ebulição da substância A é o menor, olha lá, é o menor. Então, o mais volátil tem a maior pressão de vapor e, consequentemente, o menor ponto de ebulição. Ou seja, sozinho ele já evapora. Já tem ter a pressão de vapor alta significa que facilmente ele passa para o estado gasoso. Ou seja, eu não preciso de uma temperatura alta para ele entrar em ebulição, tá? Então, aqui, mesma coisa. O líquido B é o mais volátil, tem a maior pressão de vapor e, consequentemente, tem o menor ponto de ebulição, certo? Então, a rolha sair me dá todas essas informações aqui. Ó, vamos responder agora, ó. Determine o motivo da rolha do frasco B ter sido ejetada e o mesmo não aconteceu com o frasco A. Quer dizer, o que aconteceu? O líquido no frasco B é mais volátil que o líquido do frasco A. E isso fez com que a rolha do frasco B saísse, certo? Ela foi expulsa, né, pelos vapores que foram se formando com o passar do tempo naquele espacinho que antes só tinha o ar mesmo. Ó, letra B. Indique qual dos líquidos apresenta maior temperatura de ebulição, né? Olha só, vamos voltar lá em cima. Quem tem a maior temperatura de ebulição? Maior temperatura de ebulição, quem que é? A última curva. Maior temperatura de ebulição, portanto, é o líquido menos volátil, que tem menor pressão de vapor, vai precisar de mais temperatura, mais calor, portanto, uma temperatura maior para entrar em ebulição. Nesse caso aqui, quem é que não expulsou a rolha? O líquido A. Então, ele é o líquido menos volátil. Então, o líquido A é o menos volátil e, portanto,
de maior ponto de ebulição.